agradecer a todos, fundamentalmente ao senhor Rodrigo Loures, que nos prestigia aqui com a presença e fará uma palestra interativa. E ele, como presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp. Também precisaria agradecer aqui ao Maurílio, que orquestrou, né, nos ajudou aqui no agendamento de uma super atividade, né, considerando as dificuldades que o senhor Rodrigo tem em poder conciliar o seu tempo como empreendedor, como responsável diretor na Fiesp. E, bom, ele vai poder nos agraciar aqui com os seus relatos aí das suas atividades, né? E, então, muito obrigado. Passo a palavra e sentamos aqui para aproveitar mais uma vez essa nobre palestra. Só queria registrar que o senhor Rodrigo aqui sente-se, né, até pela presença frequente, como partícipe aqui da casa. Não é a primeira vez que ele nos oferece essa oportunidade, então gostaria que vocês aproveitassem os que já são nossos alunos ou que serão, como um momento importante para anotar, para guardar, e um contato muito interessante. Ele desenvolve pesquisas na área de empreendedorismo, que acho que podem nos auxiliar bastante nas nossas pesquisas. Muito obrigado novamente. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer ao professor Martinho, ao professor Fábio, esse convite para estar com vocês. Para mim é sempre um prazer estar com colegas, especialmente uma geração mais nova que a minha, que está em operação. Eu já não estou mais em operação atualmente. Eu estou assim me dedicando mais a atividades institucionais. Hoje, dentro das coisas, eu presido o Conselho de Inovação e Competitividade da Fiesp, que é um órgão consultivo, mas é muito gratificante essa função, porque dá ensejo de conhecer muita gente, fazer muitas reflexões e ter assim como que uma visão geral das coisas. Até nesse sentido andei distribuindo uns materiais para vocês a respeito de competitividade e também considerações de que a questão, por exemplo, relacionadas à sustentabilidade. E também eu presido o Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Esse instituto foi instalado com o apoio do governo japonês há 20 anos atrás, e foi quem trouxe, né, por onde se trouxe ao Brasil os métodos relacionados à qualidade total, produtividade. E eu fiquei refletindo sobre o que falar para vocês. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é se o material que foi distribuído, vocês tiveram oportunidade de ler? Mas eu acho que... E alguém teria alguma pergunta a fazer, um pedido de esclarecimento, ou algo chamou a atenção em especial? Consumo excessivo, que está escrito no... Sim, o tema da sustentabilidade. Questões do consumo. Então, nós estamos diante de uma questão de valores da sociedade, da comunidade, né? A necessidade de uma mudança de cultura. Vamos falar em mudança de consumo consciente. Um outro tema? O atraso brasileiro. O atraso brasileiro do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico da indústria do conhecimento.
posição. Quer dizer, o Brasil está em descompasso com a dinâmica da globalização e com os acordos internacionais. Outra temática que eu achei interessante foi a parte da nossa política ser muito imediatista e não pensar ou priorizar a um longo prazo. Então, às vezes, tenta dar soluções de curto prazo que só sanam o problema, mas não resolve ele definitivamente. Ele retorna depois, atrasando a nossa economia, né? Tem um déficit na política brasileira. A política brasileira é uma política ineficiente. Baixa eficiência da política brasileira. O descompasso. Chamou bastante atenção foi a questão das empresas estarem muitas vezes preocupadas com o status, com a imagem, e não necessariamente com os investimentos na produtividade e na inovação. E eu mesmo passei por isso dentro da minha empresa. Eu acho que as empresas familiares muitas vezes se perdem muito fácil, ao invés de se dedicar e produzir mais, criar departamentos de desenvolvimento de novos produtos, ela acaba ficando muito à mercê de se comparar com o concorrente, como a imagem dele está em relação ao concorrente, ao mercado. Isso me chamou bastante atenção no primeiro texto. É a questão dessa falta de congruência, né? As empresas descompassadas da dinâmica do seu contexto e o que isso, as consequências disso. Nós estamos acostumados, nossa cultura vem do arbitrarismo, né, de que nós temos que atender a uma demanda de alguém, ao que alguém mandou. Acho que isso é uma coisa que vem até desde monarquia ou para trás, né? E isso hoje reflete na nossa cultura, né? Essa característica de esperar alguém falar o que tem que fazer, né? Você tem nichos de inovação, nichos de empreendedorismo, mas na prática a cultura é muito de esperar que venha de fora o que a gente tem que fazer, qual que é o próximo passo. Essa é até uma pergunta que eu sempre me faço. Sempre surgem as pesquisas que falam que o Brasil é um país extremamente empreendedor. Queria saber até a opinião do senhor com relação a isso. Se o nosso empreendedorismo brasileiro ele é um empreendedorismo causal, porque nós não temos tantos recursos, então a gente acaba empreendendo por evolução ou por necessidade natural pelo menos de estabilidade, ou porque a política em si, falando de educacional ou econômica ou por qualquer vertente que a gente trabalhe, ela não nos motiva ao empreendedor. Então, fica meio descompassado. Nós somos tão empreendedores, mas por quê? Porque não é a economia que nos ajude, mas por necessidade. Até o nosso colega ali falou justamente por isso. Será que é porque é arbitrário, como foi arbitrária a falta de emprego, a falta de trabalho? E aí isso gera na gente uma necessidade, na gente brasileiro, uma necessidade de empreender? É sempre um caso que eu fico pensando comigo. O que eu vejo, assim, da percepção de vocês, é que existe uma questão, uma dimensão cultural que está limitando o aproveitamento do potencial das pessoas, do potencial dos recursos, o melhor aproveitamento das nossas atividades, da nossa vida, fica prejudicada por conta da cultura nossa que bloqueia, dificulta, né?
questão, por exemplo, do empreendedorismo. Quais são os drivers? O que é dominante no processo? Nós fizemos um trabalho no Conselho, que já vai completar quase 3 anos, justamente para entender isso. E esse trabalho consistiu em nos articularmos com alguns professores, pesquisadores, que estavam lá em Berkeley, e fazer um estudo comparativo entre os ambientes de empreendedorismo e de inovação. Alguns ambientes brasileiros, e fizemos, analisando o caso de Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, comparando com o Vale do Silício. E isso é um trabalho de pesquisa bem estruturado, bem sistematizado, que permite fazer essas comparações, inclusive foi financiado encomendado pelo CNPq. E o resultado dessa pesquisa é justamente que a principal dimensão que tem que ser trabalhada é a dimensão cultural mesmo aqui no Brasil. Então, a cultura nossa, é a cultura dominante nas nossas empresas, na nossa universidade, no nosso governo, no geral, ela é uma limitante para acontecer inovação, para acontecer empreendedorismo, empreendedorismo autêntico, que é o empreendedorismo inovador, é o empreendedorismo que em relação ao Vale do Silício. E, inclusive, já indo do conhecimento do entendimento para a ação, nós começamos um trabalho em Campinas, junto lá com a Unicamp, e junto com o CIESP, o Centro das Indústrias lá de Campinas, e a área política também de Campinas, para fomentar naquela região um ecossistema regional de inovação e empreendedorismo de classe mundial. E isso aí passa justamente por um processo, digamos, de transformação cultural. Como fazer, como favorecer, como estimular a mudança, uma transformação, uma dinâmica numa dada região, de tal maneira que as pessoas, os atores que estão naquela região, ou que estão envolvidos por aquele sistema, por aquele ecossistema, elas possam florescer. Que a palavra é essa, é florescimento. A inovação é um fenômeno social, porque inovação sempre envolve 2 ou mais pessoas. É necessariamente um fenômeno social. Mas ela acontece através de uma dinâmica onde os insights, as iniciativas e a energia são dos indivíduos. E os indivíduos interagindo entre si, ou seja, enquanto atores sociais, é que a dinâmica é de tal ordem que aí começam a surgir as ideias, a criatividade, a produção, a produtividade, e ganha escala, ganha força. E isso pode ter, assim, pode alcançar escalas de resultado extraordinário. Eu vi isso acontecer na minha empresa. Quando acontece uma mudança cultural e se instala relação de confiança, de respeito, de diálogo, de colaboração entre as pessoas, a produtividade cresce
de uma forma exponencial. Mas não só a produtividade, mas também a inteligência coletiva. Eu vou contar um pouco da história da Nutrimental, assim, para exemplificar. Quem já ouviu falar sobre o conceito de organizações que aprendem? Learning Organization. Esse foi o conceito que quando nós passamos por uma crise em 95, que de repente mudou o mercado, mudou tudo, e a Nutrimental perdeu os seus principais negócios, e ela tinha que ser reinventada, nós, na ocasião, procurávamos, como havia sido sucesso, como tinha sido a nossa raiz de sucesso no passado, a gente procurou identificar produtos, né, que fossem inovadores. E até surgiu um produto que foi a barra de cereais. Mas aquilo não era suficiente para alavancar a empresa começou a ter prejuízos sucessivos, e chegou a um ponto que estava quase que na exaustão. Tivemos que mudar de mercado, passar a ingressar em novos mercados, era um enorme desafio. Mas nós estávamos procurando resolver as nossas necessidades de replanejamento e de ação com formas convencionais de gestão. Foi quando eu tomei conhecimento do conceito de Learning Organization. Eu estudei o tema e acabei, naquele esforço de pesquisa, identificando uma metodologia capaz de colocar as 1.000 pessoas que trabalhavam na empresa em diálogo, em conversa. E em 3 dias, a gente replanejou toda a empresa. Todos participaram. Todos, sem exceção, participaram da discussão, da reflexão, da criação de soluções para a Nutrimental. E depois de 4 dias, uma grande oficina, vocês imaginem uma oficina envolvendo perto de 1.000 pessoas, inclusive representantes de fornecedores, de clientes, de prestadores de serviço. Nós, no 4º dia, estávamos com um planejamento estratégico definido para a empresa, sucinto, onde e na continuidade, em mais 2, 3 meses seguidos, aquilo foi tudo desdobrado, de tal sorte que nós transformamos a Nutrimental numa organização baseada em trabalho de equipe, toda distribuída, com equipes autogerenciáveis e organizadas, mas que eram articuladas e mantinham as suas atividades, eram congruentes as equipes, umas equipes com as outras, por conta de que elas atendiam a uma agenda comum. Então, naqueles 4 dias, nós como que construímos uma agenda de comum, de consenso, uma agenda estratégica para a empresa, de consenso por toda a empresa, e aí cada parte da empresa fez as suas agendas específicas que concorriam para a grande agenda. Em 90 dias, as nossas vendas cresceram em 30% e a margem, o lucro bruto, cresceu 100%. Isso o que é? Foi um ganho de produtividade. Eram os mesmos números de colaboradores, com o mesmo equipamento, na mesma infraestrutura, no mesmo mercado, com as mesmas marcas. Os recursos eram todos os mesmos. E, no entanto, dobrou-se a produção do sistema. E a qualidade, redução de perdas, etc. E não é que a empresa era mal administrada antes. Não, ela era até bem administrada pelos padrões convencionais. Mas quando mudou-se o sistema de
de organização, de articulação, flexibilizou-se, se favoreceu a mudança, aconteceu rapidamente mudanças significativas em todas as áreas da empresa. Isso permitiu que houvesse um crescimento extraordinário da produtividade do sistema. Isso significa dizer o quê? Que aquela empresa, que era constituída por 700 pessoas que trabalhavam na ocasião na empresa, elas estavam com o seu potencial subutilizado. Então não era um problema das pessoas, não era uma deficiência dos indivíduos que trabalhavam na empresa. A deficiência era do sistema. No momento que houve um redesenho dos sistemas e dos processos e um desbloqueio, como que nós adotamos um princípio, um valor que era da horizontalidade. Então, a empresa horizontalizou-se. No momento que horizontalizou-se, e as pessoas foram empoderadas, se sentiram empoderadas, elas começaram a produzir com muito mais. Elas floresceram. Quer dizer, aquilo que estava bloqueado aconteceu. Este exemplo, eu vi isso acontecer em outras ocasiões, por exemplo, na Federação das Indústrias, que eu fui presidente da Federação das Indústrias do Paraná, por 8 anos. Também, quando eu assumi a presidência, tinha problemas de corrupção, problemas de aqueles territorialismos, formas arcaicas de gestão. Estava uma situação de um clima organizacional, um clima social muito depressivo. O SESI, por exemplo, que chegou a ter 7, 8 mil alunos em 10, 12 escolas, estava reduzido a 700 alunos. O SENAI, que tinha chegado a ter perto de 50 mil matrículas por ano, estava reduzido a 20 mil. É um problemaço. Com 8 anos da gestão anterior, que tinha sido um desastre. Muito bem, o que nós fizemos, eu tomei posse em outubro de 2013, já no final de outubro a gente fez um encontro envolvendo empresários do Estado, sindicatos, etc. E, num summit de 3 dias, a gente definiu uma grande linha estratégica. 4 meses depois, em março de 2014, de 2004, até junho, mais ou menos, durante 2 meses, nós fizemos oficinas, encontros, tudo na base de dinâmicas de grupos, envolvendo não só todos os colaboradores do sistema, mas também empresários, clientes do sistema, autoridades, enfim, perto de 2.500 pessoas. Essas 2.500 pessoas participaram do processo de planejamento participativo de todo o sistema Fiesp, de todo o sistema FIEP. Bem, resumo da ópera. Em 8 anos depois, o sistema FIEP estava com perto de 1 milhão de matrículas. De 8 mil,
2.000 colaboradores, 1.500, 1.600 colaboradores que tinha quando nós assumimos. 8 anos depois estava com 3.000, mas produzindo quase 20 vezes mais do que anteriormente, no mesmo estado, o mesmo sistema industrial. Foi um resultado extraordinário. Não foi o presidente que conseguiu isso, foram as pessoas. E as pessoas, o que conseguiu isso foi que os sistemas, os processos, tudo foi reorganizado de uma forma participativa, mas usando uma metodologia apropriada. No nosso caso, tanto na Nutrimental quanto na FIEP, eu me vali da metodologia da investigação apreciativa. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar isso, Appreciative Inquiry. É uma metodologia de desenvolvimento organizacional, tem um processo desenvolvido, foi desenvolvido lá pela Case Western University, que é uma escola que tem uma excelência na área de Organizational Behavior, né, que é focado justamente nessa questão do desenvolvimento organizacional. E lá foi desenvolvido uma metodologia que se chama AI Process, vocês podem localizar na internet, AI Process, Appreciative Inquiry Process. Que oferece um modelo, é um modelo de gestão de mudanças, de gestão, de organização, que, através do desenvolvimento de uma cultura de diálogo e colaboração, e usando processos e metodologias apropriadas, permite, né, que aconteça uma transformação cultural na organização, e, em mudando a cultura, uma mudança de cultura permite que dá condição para que outras mudanças aconteçam. E, com isso, se tem uma organização mais ágil, mais inteligente, capaz de responder com maior facilidade e velocidade às situações com que a organização se defronta. Muito interessante. Eu pessoalmente, eu sou formado em administração. Estava comentando para o Fábio, né, que eu me formei em 66, quase 50 anos atrás, hein? E depois fui ser professor na Universidade Federal do Paraná. Na época que eu me formei, já durante o curso de administração, eu me encantei muito com a Escola de Relações Humanas. Eu não me dava bem com a linha taylorista, com o maior respeito, mas eu acho que essa parte de organização, sempre me encantei com isso. E a questão é justamente isso, é a organização. Por que nós perdemos da Alemanha por 7-1? Por quê? Qual é a explicação de o Brasil, se os nossos jogadores individualmente eram melhores do que os deles? Mas como é que eles tiveram muito mais efetividade? Por uma razão muito simples. Eles são mais organizados do que nós. São melhor organizados. Não é uma questão de organização? Então, a qualidade da organização tem muito a ver, eu diria que tem tudo a ver com o sucesso de um empreendimento. Como é que a gente organiza as coisas? Isso faz uma enorme diferença. Como é que a gente organiza uma sociedade para
não ser predatória no seu consumo, ou não ser predatória na sua produção, ou não ser predatória no seu impacto ambiental. Há muitos modos de organização. Há modos, digamos assim, há modelos organizacionais virtuosos, que são aqueles que dão condição, dão ambiente para que o melhor de todas as pessoas que estão na organização possa se manifestar e atuar e combinar-se, e, por conseguinte, fazer com que essa organização também esteja em harmonia com o seu mercado, com o seu contexto, e, por conseguinte, ter mais sucesso. E há organizações como que organizações que negam o indivíduo, ou que limitam o indivíduo, que bloqueiam o indivíduo. Não é só dizer que o chefe faz isso, não é o chefe. Por que ele faz? Quando se tem uma situação, um ambiente onde é opressivo, onde os indivíduos que fazem parte daquele grupo, daquela equipe estão com baixa produtividade, vamos usar essa palavra assim, porque não estão felizes, não estão energizados. Por quê? Às vezes se atribui ao chefe, muitas vezes pode ser o chefe, mas muitas vezes é porque o chefe se comporta daquele jeito. É porque a cultura daquela organização é daquela maneira. De maneira, Martinho, que essa questão da organização é uma crença que eu tenho de que a humanidade, o destino até da humanidade, ela tem uma relação direta com a qualidade das organizações, dos modelos operacionais, dos modelos organizacionais vigorantes. Porque se as organizações forem funcionais, elas podem aproveitar o que é a melhor matéria-prima de geração de riqueza, que é a inteligência humana, o entusiasmo humano. Que é isso que cria a riqueza. O principal fator de criação de riqueza é fruto do talento humano. O empreendedorismo, por que o empreendedorismo o empreendimento dá certo? Ele se instala, cresce, se desenvolve na medida em que tem aquele entusiasmo das pessoas que estão envolvidas com aquilo, enxergam, são felizes naquilo que fazem. Por isso tem energia para fazer. Quando é que começa a perder a energia? Quando os sistemas começam a envelhecer, a perder a se desumanizar, a perder a conexão com a dimensão, a humanidade, se desumaniza, se sensibiliza, vai perdendo a conexão, a sensibilidade para essa questão de que nós estudamos, por exemplo, os ecossistemas, porque fomos estudar os ecossistemas de inovação e fomos escolher justamente o mais dinâmico do mundo, que é do Vale do Silício, para aprender por que tá acontecendo coisas lá no Vale do Silício que faz com que a região de Boston, que era a meca da tecnologia até uns 20, 30 anos atrás,
pareça coisa assim do tempo da onça, que nem minha mãe dizia antes. Sabe o que é tempo da onça? Essa linguagem talvez a nova geração não conheça, mas é aquela coisa antiga, né? A região de Boston, que era MIT, aquelas empresas todas sediadas lá, que era o modelo, né, do que tinha de mais moderno, chamado, de repente foram superados por um fenômeno novo, que é o que está rolando no Vale do Silício, onde os sistemas de organização da indústria, a cultura, é muito diferente. Essa questão, essa dimensão cultural, acho que é a grande oportunidade para fazer, para servir de referência, assim, para fazermos, para termos como referência para a mudança nas nossas empresas, nas nossas organizações, nas nossas comunidades, especialmente para nós, empreendedores, aquilo que o nosso companheiro falou lá, preocupado com o tipo de empreendedorismo que o Brasil tem, que é um empreendedorismo ainda primitivo, dominantemente. Eu sei disso porque a gente faz as pesquisas para o Global Entrepreneurship Monitor, que é uma organização internacional coordenada pela London Business School. Quem faz a pesquisa aqui no Brasil há 15 anos é o IBQP. E a gente cobre o país todo. Então, nós conhecemos de perto qual é a natureza, o drive do empreendedorismo brasileiro. É realmente nosso empreendedorismo, ele é atrasado em relação ao empreendedorismo que acontece em outras partes do mundo. Nós estamos atrasados, estamos muito atrasados. Mas, novamente, o problema não está nas pessoas, não são os indivíduos, porque se um brasileiro migra e vai para um desses ambientes que se é mais propício, ali ele explode e cresce muito depressa. Aliás, estamos tendo uma perda enorme de talentos, o Brasil está tendo uma perda enorme de talentos. Hoje, teve no ano passado, o ano passado foi maior do que o ano retrasado, esse ano vai ser maior do que o ano passado, de jovens que estão indo para fora. Porque aqui eles não encontram um ambiente propício para onde eles possam se desenvolver. Então, nós, na Fiesp, nós estamos justamente com essa missão de, puxa, vamos forçar, vamos defender, vamos advogar a necessidade de o país se articular, se organizar, para emprestar apoio para que, ao menos em algumas regiões do Brasil, se possam formar, se desenvolver ambientes amigáveis, ambientes favoráveis para os jovens brasileiros e jovens do mundo todo, né, que queiram empreender no Brasil, encontre um ambiente, um espaço onde o talento deles possa se desenvolver. E nós temos algumas ideias já claras a respeito disso. Por exemplo, uma área que o Brasil tem enorme potencial e também necessidade é na área de saúde. São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, pode se converter num centro de excelência mundial na área de medtech, de serviços de saúde, por conta da massa crítica que já tem. Uma cidade como Campinas pode ser uma região, um ecossistema de inovação assim que pode ter efetividade, eficácia e alcançar níveis de qualidade global em diversas áreas, por conta de
da existência já de inúmeros ativos, mas que estão subutilizados, como estavam os colaboradores da Nutrimental há 20 e tantos anos atrás, que por estarem ensilados, não estarem em comunicação uns com os outros e com um arranjo organizacional apropriado para favorecer uma maneira organizada de interagir, de somar esforços. Assim, em Campinas, como também em Curitiba, tem situação como essa, ou Porto Alegre, tem algumas regiões do Brasil que já existem ativos instalados e tem pessoas individualmente capazes, mas precisa haver uma reorganização institucional das instituições, dos processos, e também um upgrade cultural para que esses atores possam rapidamente interagir entre si e com o mundo de maneira a aproveitar melhor o potencial. Os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido tecnologicamente de forma geral no mundo, né? Eles a inovação de ponta, ela não está distribuída por todo o país. Ela tem lá uns 6 ou 7 centros, que são regiões, clusters, né, onde isso acontece de forma assim, vibrante e notável. A grande parte do país é um funcionamento meio que convencional. Então, você tem a região lá do Vale do Silício, São Francisco, que é o top do top, né, que isso é mundial. Tem Austin, que se organizou para isso. Austin é um exemplo muito interessante. Austin, há uns 40 anos atrás, estava, capital do Texas, estava quebrado, estava uma depressão, estava em depressão econômica, e as lideranças de Austin, os empresários, a Universidade do Texas, eles se organizaram e resolveram se inspirar no Vale do Silício e assumir o empreendedorismo, e o empreendedorismo chamado empreendedorismo autêntico, né, que é aquele empreendedorismo que efetivamente é criativo, ele não é copiativo, ele procura realmente agregar valor, criar riqueza, mas fazer do empreendedorismo e aprender a respeito do empreendedorismo e fazer do empreendedorismo a estratégia de recuperação da economia de Austin. E tiveram sucesso com isso. E hoje Austin é o segundo ou terceiro centro, já rivalizando com Boston. A Boston continua sendo uma área muito dinâmica. Então, uma das estratégias que o Brasil pode adotar é essa de pensar em regiões do país aonde se concentre uma atenção visando construir um ambiente cultural para, havendo ambiente cultural, as coisas acontecerem nas outras dimensões, na dimensão política, na dimensão educacional, na dimensão financeira, assim, as outras dimensões favorecerem com que as pessoas possam ali encontrar um ambiente propício para desenvolver na plenitude o seu potencial. O meu tempo acho que está meio que esgotado, o tema é extremamente apaixonante, é um assunto que, na verdade, pode ser objeto de semanas e semanas e anos de trabalho, mas com toda certeza, especialmente aqui, nós estamos nessa região aqui da USP, né? Aqui é uma região de enorme potencial para fomentar um ecossistema de inovação. E eu queria dizer para vocês que a Fiesp está com muita informação
e muito interessado nesse tema.